Bom dia, dando início à aula de física, aula sobre a força de atrito. Então, aula de número 9. A força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Ela pode ser estática, se o corpo estiver em repouso, ou dinâmica para os corpos em movimento. Quando queremos que o objeto entre em movimento, aplicamos uma força sobre ele, ou puxando, empurrando, porém nem sempre esse objeto move-se. Isso ocorre porque passa a atuar sobre ele uma força contrária a esse movimento. A força de atrito pode ser definida como: a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Então, se o corpo, por exemplo, é no sentido aqui para a direita, como mostra essa força, a força de atrito vai ser no sentido oposto, ou seja, para a esquerda. E a força de atrito se dá entre as duas superfícies que estão em contato. O simples ato de caminhar só é possível por conta da força de atrito. A força de atrito que existe entre o solo e a sola do calçado. A força de atrito pode ser classificada de duas formas: força de atrito cinético, também chamado de dinâmico, que é uma força que surge em oposição ao movimento de objetos que estão se movendo. E a força de atrito estático atua sobre o objeto em repouso e dificulta ou impossibilita que ele inicie o movimento. Então, só lembrar que cinético é quando existe o movimento, né? Que nem a energia cinética, quando um corpo está se movendo, está em movimento, ele acumula energia cinética. Então, o que tem a ver com cinético é que tem a ver com algum movimento. E estático, lembrem, uma estátua, por exemplo, ela está em repouso ou em equilíbrio. O módulo da força de atrito estático ou cinético depende principalmente de dois fatores. O primeiro fator é o módulo da força normal, representada por N, as superfícies em contato. Então, a gente tem aqui um objeto, tá? A força-peso está direcionada sempre para o centro da Terra, tá? Lembrando que o peso é o produto da massa pela gravidade, e a força normal é no sentido contrário da força-peso. Então, é a força que o solo, a superfície, exerce sobre o objeto. Então, a força normal é a força exercida pela superfície sobre o corpo. Ela é perpendicular à superfície e tem direção oposta ao peso. E dois dos materiais que constituem essas superfícies e que definem o coeficiente de atrito entre eles. O coeficiente de atrito é representado por μ. Conhecendo os fatores que determinam a força de atrito, podemos definir as expressões utilizadas para calculá-la. A força de atrito cinética é calculada com a fórmula: força de atrito igual a força de atrito cinético, que multiplica a força normal, ou melhor, o coeficiente, em que μ é o coeficiente de atrito cinético entre as duas superfícies. A força de atrito estático é calculada pela seguinte fórmula: força de atrito é igual coeficiente estático que multiplica a força normal. Então, o μ é o coeficiente de atrito estático entre as superfícies. A unidade de medida da força de atrito no sistema internacional é o Newton. Já os coeficientes de atrito estático e cinético são adimensionais, ou seja, são números puros que não possuem unidade de medida.
Observe na tabela a seguir alguns coeficientes de atrito cinético e estático entre as superfícies de alguns materiais. Então, aqui a gente tem a borracha sobre o concreto, coeficiente de atrito estático é 1, coeficiente de atrito cinético 0,8. Aço sobre aço, a seco, 0,8 e 0,6. Aço sobre aço com lubrificação, 0,1, 0,05. A madeira sobre madeira, 0,5 e 0,2. Madeira sobre neve, 0,12 e 0,06. Aqui são alguns repetidos, né? As articulações dos ossos humanos têm coeficiente de atrito estático 0,01 e cinético 0,003. Então, o que vocês podem perceber aqui é que o coeficiente de atrito estático sempre é maior que o coeficiente de atrito cinético. Ou seja, para um corpo, vai haver mais atrito entre a superfície e um corpo quando ele está em repouso. Tá? Depois que ele entra em movimento, esse atrito estático se transforma em atrito cinético. Observe nos dados da tabela que o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o cinético. Isso significa que a força de atrito estático sempre será maior do que a força de atrito dinâmico. E sempre será mais difícil iniciar o movimento de um corpo do que mantê-lo em movimento. Então, é sempre mais difícil iniciar o movimento de um corpo do que mantê-lo em movimento. A força de atrito deve-se a pequenas rugosidades que existem entre as superfícies e que são imperceptíveis macroscopicamente. Então, a gente pode perceber aqui na figura que as rugosidades, elas são bem pequenininhas, ou seja, macroscópicas, microscópicas, né? A gente não consegue percebê-las a olho nu, e isso se deve, então, às forças de atrito que existem entre superfície e corpo. Essas irregularidades observadas são as responsáveis pela força de atrito, dificultando assim o movimento dos objetos. O atrito muitas vezes é visto por nós como algo negativo. Como exemplos negativos, podemos citar o desgaste provocado pelo atrito em peças de máquinas e nas solas dos sapatos. O gasto maior de combustível para que os automóveis vençam a força de atrito entre as peças. O desperdício de energia em razão do atrito entre as cargas elétricas nos condutores e entre outros. O atrito nas nossas articulações também, a gente tem as cartilagens ali que diminuem o atrito, né? Mas com o tempo, com a idade, a gente vai percebendo que o atrito vai sendo mais difícil. Porém, se não houvesse o atrito, seria impossível realizar tarefas simples do nosso cotidiano, como andar ou colocar um automóvel em movimento. Mas você sabe por que isso acontece? Quando andamos, empurramos o chão para trás com os pés, e o chão, por sua vez, exerce uma força de atrito sobre a pessoa, empurrando-a para frente. Se não houvesse o atrito ao tentar andar, ficaríamos deslizando no chão sem sair do lugar. É o que acontece, por exemplo, quando tentamos andar sobre o chão com sabão ou muito bem encerado. Isso pode acontecer também quando um carro está andando numa estrada de chão que tem muito lodo, muita lama, né? O carro ele não sai do lugar porque o atrito ali é muito pequeno. Então o carro, a roda gira, né? Entra em rotação, mas o carro não sai do lugar.
O motor dos automóveis coloca as rodas em rotação, que por sua vez empurram o asfalto para trás. E a força de atrito entre o pneu e o asfalto impulsiona o carro para frente, produzindo movimento. Se a força de atrito não existisse, as rodas girariam, mas o automóvel não sairia do lugar. Aqui a gente tem a análise gráfica da força de atrito. Então, a força de atrito aqui no eixo das ordenadas e a força aplicada, a força motora no eixo das abscissas. Então, a gente tem o repouso. Podem perceber que a força de atrito estático vai aumentando até chegar na eminência do deslizamento, quer dizer, o corpo está prestes a entrar em movimento. Então, nesse ponto aqui, a força de atrito estático é máxima, tá? E depois que o corpo entra em movimento, ela se transforma em energia, em atrito cinético, diminuindo, então, a força de atrito. A figura abaixo ilustra a situação em que o bloco está sendo puxado, ou no caso empurrado, né, por uma força motora, a força M, que é a força que o menino faz, onde entre as superfícies de contato aparece uma força de atrito estático. É porque aqui a velocidade ainda é zero, né? Nos dois primeiros exemplos, a velocidade é zero. Se a força motora não consegue colocar o bloco em movimento, é porque a força motora é igual à força de atrito estática. E se aumentarmos a força motora e mesmo assim o bloco ficar em repouso, é porque a força de atrito estático aumentou de mesmo valor que a força motora. Quem da mesma figura, quando a força motora atuando sobre o bloco faz com que o bloco fique na eminência de entrar em movimento, então, nesse momento, a força de atrito estático é máxima e seu valor é dado por força de atrito estático igual ao coeficiente estático que multiplica a normal, né? Onde N é a força normal que pressiona o corpo sobre o piso. A partir daí, qualquer força maior que a força de atrito estático máxima consegue colocar o bloco em movimento. E a força de atrito cai para um valor menor, pois agora o atrito passa a ser atrito cinético, já que tem movimento, né? Em que o coeficiente de atrito cinético é menor que o coeficiente de atrito estático, e que também é dado por, então, força de atrito cinético igual coeficiente de atrito cinético que multiplica a normal. E encerrando a aula por hoje, agradeço a presença, muito obrigada.